O vídeo de hoje, dicas para encontrar as fraldas mais baratas do mercado. Aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card um vídeo sobre fraldas descartáveis e fraldas ecológicas, que é uma opção muito interessante para quem tem interesse em colaborar com o meio ambiente e fazer uma economia muito boa. Então essa já é a primeira dica. Assiste o vídeo e se você gostar, faça suas compras e seja muito feliz com a fralda ecológica. A dica número 2 é a seguinte, claro, todo mundo já sabe. Existem os chás de bebê, os chás de fralda, o chá revelação, e em todas essas ocasiões é super interessante você estar fazendo uma mobilização com seus amigos, familiares, e aí você acaba ganhando muitas fraldas, isso ajuda muito. Normalmente as pessoas acabam optando por fazer esses encontros entre amigos e familiares, porque as fraldas ajudam muito a gente, né? Tem pessoas que acabam tendo chás muito interessantes, muito positivos, e aí acaba que no primeiro ano e meio da criança ainda tem fralda lá da época que a mãe fez o chá, ou quando alguém fez um chá para ela no trabalho, enfim. Então os chás, eles ajudam muito nessa questão do estoque de fraldas. Só que uma hora essas fraldas acabam. Então entra a dica número 3. A dica número 3 é você encontrar os melhores preços de acordo com uma conta simples que eu descobri quando estava grávida e comecei esse processo de descobrir fraldas baratas. O custo da fralda precisa ser menor do que R$ 1. Então, se você pega lá um pacote com 24 unidades de fralda, né, e ela custa R$ 20, então essa para mim já é uma fralda barata. E aí você pode pensar assim, nossa, para mim isso é muito barato. Outras podem pensar, isso é caro. Isso vai depender da questão do seu bolso e quanto você está disposta a investir nessa questão, né? Mas para mim, a minha conta é que cada unidade precisava ter menos de R$ 1, né, no custo final. A quarta dica é em relação ao momento de compra. Você pode optar por comprar no mercado, na farmácia, perto da sua casa ou em sites. E a dica número 4, para mim, ultimamente, agora, nesse momento em que a gente está na questão de isolamento social, tem sido a que mais atende às nossas necessidades, né, de forma geral. E em particular as minhas aqui em casa, porque eu tenho pesquisado bastante nos sites e acabei descobrindo sites que promovem uma economia maior porque eles oferecem maior quantidade de fraldas. Então, ao invés de você comprar um pacote, você compra ali 3, 4 pacotes e o valor da unidade da fralda cai para menos de R$ 1 mesmo. É só fazer as contas, utiliza lá a dica número 3 e aí você vai entender o que eu tô falando, né? Quando você olha lá, muitos sites acabam oferecendo frete grátis, né? Existem farmácias, existem supermercados, até lojas de departamento que vendem esse tipo de produto ultimamente. Então você vai fazer essa conta e você vai perceber que o valor da unidade da fralda vai cair bastante. Fora que você não precisa sair de casa, tem o conforto, né, de receber esse produto dentro da sua casa sem nenhum problema, então faça a higienização corretamente e você vai perceber que isso é muito interessante e muito útil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns sites que eu tenho utilizado para comprar as fraldas da minha bebê e pesquisando na internet eles são os melhores que eu encontrei até agora. Eu tenho algumas marcas que eu realmente gosto de usar nela e são marcas que oferecem um custo-benefício muito interessante, a qualidade é muito boa e dá pra gente receber na nossa casa. Vou deixar então aí na descrição e se você tiver curiosidade, entra lá para ver, conferir o preço, às vezes tem alguma promoção, né, no ar, então vale a pena conferir. Agora, a dica número 5 é a dica de ouro. Prestem atenção, mamães. Algumas famílias acabam exagerando e compram muitas unidades de um tamanho que a criança não vai mais usar. A criança cresceu e aí perdeu aquela fralda.
Então, muitas pessoas acabam publicando essas fraldas para troca ou até mesmo para venda com um valor muito baixo naqueles sites de desapego. Então, essa é a dica. Entra nos sites da sua cidade, nas redes sociais como Facebook, Instagram, que tenham pessoas desapegando de fraldas. Normalmente as pessoas publicam esse tipo de produto em sites, em grupos de desapego infantil, em bazar infantil, brechó infantil, enfim. Busquem esses grupos, peçam a permissão para entrar nesses grupos e fiquem de olho. Sempre tem uma mamãe desesperada precisando trocar ou vender as fraldas porque o filho cresceu e não serve mais. E eu já fiz algumas compras nesse sentido, valeu a pena, o custo-benefício é excelente, porque a pessoa precisa desapegar mesmo, ela precisa ou trocar ou vender. Então, para não ficar com um prejuízo, aqueles pacotes estocados dentro de casa que não vão servir para nada, muitas pessoas acabam vendendo por um precinho muito bom. Então, essa dica maravilhosa, fiquem de olho sempre, porque desde que a gente vira mamãe e papai, o que a gente mais faz é cuidar da criança e gastar com a criança, né? Então, a gente precisa economizar e essa é uma dica maravilhosa para isso. Obrigada, até mais!